Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo Dalmo e hoje eu vou apresentar o meu projeto intitulado Simulação e Modelagem da Fluidodinâmica do Ar Intergranular em Grãos Armazenados. É sobre orientação do professor Paulo Carteri Coradi. Essa apresentação ela é referente à disciplina de seminário sobre projetos da pós-graduação em Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Santa Maria e ela é redigida pela professora doutora Márcia Xavier Paiter. Então, quando nós falamos sobre esse projeto, né, o que o sistema gera é o seu título, o número do processo, o número do projeto, a data inicial que se deu em janeiro de 2024, né, esse ano, e a data final está prevista para dezembro de 2026. A classificação desse projeto é armazenamento de produtos agrícolas. E aqui nós temos os participantes, que é a Ana Lúcia, que é a nossa graduanda do curso de Engenharia Agrícola do campus de Cachoeira do Sul, eu e o professor Paulo Coradi como orientador. Né? Então, as minhas atividades elas são ativas, mais efetivas na parte de simulação e também coleta de dados das informações, além da criação de todo o projeto teórico. Então, falando sobre armazenamento de grãos, secagem e armazenamento, esses são os principais gargalos da produção agrícola. Então, quando nós falamos sobre essa relação entre esses processos, né, acaba que se eu tiver uma secagem eficiente, ela não garante que o meu armazenamento também seja eficiente. Então, esses dois processos, eles precisam ser interconectados. E a secagem, então, ela vai fazer a extração de maiores quantidades de umidade, né? E isso vai fazer com que no armazenamento haja apenas o controle de certos parâmetros. Esses parâmetros, eles acabam sendo determinados, né? E eles servem para mitigar as perdas ocasionadas pela alta secagem, pela baixa secagem, secagem em excesso, secagem, subsecagem, né? Então acaba que para que eu tenha um armazenamento eficiente, para que eu consiga controlar a vazão de oferta daqueles grãos, não somente na época da safra, mas também durante um longo período de tempo, eu preciso ter esses dois processos aplicados corretamente. Então, quando nós precisamos fazer esse controle dos parâmetros, né, parâmetros como velocidade do ar, umidade do grão, temperatura do grão, temperatura do ar e também parâmetros de pressão, quando nós fazemos esses estudos sobre esses parâmetros, há várias linhas de análise, né? Análises mais teóricas, análises experimentais e também análises da dinâmica dos fluidos computacionais. Então, eu vou tentar fazer uma modelagem computacional para obter essas informações. Os experimentos, então, ultimamente, eles conseguem chegar em modelos empíricos para determinação desses parâmetros de forma bastante efetiva, né? Porém, tem as suas desvantagens, que é principalmente o gasto com experimentos, com maquinário, gastos com energia. Então, eles são bastante onerosos. Enquanto que a simulação computacional, ela acaba sendo mais barata, porque você utiliza apenas um computador, você já consegue fazer simulação. E aí, claro que você vai ter algumas desvantagens. Por exemplo, você vai precisar limitar aquele modelo matemático para situações mais específicas, né? Talvez criando condições de contornos mais limitantes. Por exemplo, determinar que o fluxo de ar que entra num silo é laminar, sendo que na realidade ele é turbulento. Então, são certas características que a gente vai determinando que ela limita cada caso. Além disso, nós temos uma maior. Quando nós temos problemas complexos, por exemplo, a dinâmica dos fluidos computacionais em meios porosos, nós vamos precisar de um computador com um processador muito mais eficiente, muito maior, né?
Então, uma das principais desvantagens da dinâmica dos fluidos computacionais é essa. Além de também da aquisição do software. Então, nós temos vários softwares no mercado e a maioria é pago, né? Então, mas nós temos também alguns softwares que eles não possuem nenhum custo. Então, a principal desvantagem é que o engenheiro que trabalha com isso, né, o usuário desses softwares, ele acaba sendo um profissional mais caro. Então, a gente tem essas demandas, né? Mas se tem vários outros softwares que eles são softwares abertos, eles são livres, então você consegue manuseá-lo, né, tanto quanto em algum software pago. O que nós vamos utilizar aqui é o ANSYS CFX. Ele é um software que ele possui uma versão Student. Essa versão ela não é pago, mas é uma versão limitada. Então, há vários estudos na dinâmica dos fluidos computacionais para grãos. Nós temos um que ele é bastante teórico, né? Onde o Daniel Justus Venegas e outros autores, eles acabam fazendo uma primeira simulação com o fluxo de ar numa monocamada de café. As únicas características que ele usa ali para dizer que é um grão de café é a sua geometria, e com isso ele determina a perda de carga para diferentes velocidades. Com essa perda de carga, ele determinou alguns coeficientes viscosos e inerciais, lá da equação de Ergo, e aí com isso ele criou uma segunda simulação com uma nova camada, e essa camada ele disse como se ela fosse uma placa, né? Ele disse que ela era porosa com as características de coeficientes tais. Então, ele conseguiu fazer simulações bastante consistentes e que retratam e conseguiu validar elas com experimentos ou com a literatura, né? Acontece que nós temos outras simulações que elas são baseadas em experimentos, então você entra lá com alguns coeficientes determinados por experimentos, né? Aqui do Dr. Meyer, ele fez em silos reais, então ele determinou as velocidades nos topos, né? Para diferentes topos, cone invertido e nivelado. Acontece que quando nós armazenamos grãos em um silo, a coluna central desse silo acaba sendo com grãos mais finos, então grãos mais finos acumula mais na parte central, enquanto que grãos mais com partículas maiores, eles se acumulam na periferia. Então eu tenho uma porosidade menor no meio, ou seja, uma maior resistência ao fluxo de ar no meio, enquanto que na periferia eu tenho uma menor resistência, ou seja, uma maior porosidade. Então eles determinaram essa distribuição do ar com a porosidade constante, né? E também com uma porosidade variando. A limitação deles é que eles determinaram como se a porosidade ela variasse do centro para a periferia de forma linear. E não é o que acontece na realidade, né? Nós temos camadas com impurezas, camadas com grãos menores, mais finos. Mas, assim, numa visão geral, os grãos mais finos estão no meio mesmo. Mas nós temos outras configurações de mudança de porosidade, né? Mas ele teve, de acordo com dados experimentais feitos no próprio estudo, ele conseguiu verificar e validar esses dados. Então, o objetivo desse projeto nada mais é do que caracterizar a dinâmica dos fluidos, a dinâmica do ar, né, intergranular para grãos armazenados, tá? Fazendo determinação de transferência de movimento, né? Então vai ter perfis de velocidade, também acoplar parâmetros de transferência de calor. Então a gente vai conseguir ver como que o calor se comporta dentro da massa de grãos. Além disso, também é possível com que a gente determine a secagem, né?
o movimento de água do grão para o ar. Então, quais são os métodos, né, que nós vamos aplicar? O primeiro deles é a determinação dos coeficientes de forma experimental. Depois disso, nós vamos ter a simulação utilizando esses coeficientes e depois nós vamos pegar o histórico dos grãos analisados, né? Nós vamos fazer para milho, soja, trigo e arroz. Tá? Então, a gente vai precisar ver o histórico desses grãos. A principal determinação dos coeficientes, então, vai ser dada pela equação de Navier-Stokes. Então, nós vamos pegar o termo fonte, que é o segundo termo lá depois do sinal de igualdade, à esquerda. O terceiro, desculpa. Nós vamos pegar esse termo e nós vamos aplicar para a transferência de movimento e calor para fluxo em meios porosos. Tá? E aí nós temos que a equação 3 aqui, ela é a equação de Ergo, que nada mais é do que uma relação, ele leva em conta as forças viscosas e inerciais que interagem no movimento em meios porosos. Tá? Então, nós vamos determinar a perda de pressão, a perda de carga em silos de uma forma reduzida, né, em escalas reduzidas. E aí também em escala real, e nós vamos comparar esses coeficientes. E aí depois disso nós vamos para a simulação propriamente dita, né, que nada mais é do que a criação da geometria, a geometria dos silos, a geometria dos dutos de aeração, a geometria dos dutos de saída. Depois disso nós vamos fazer a malha computacional, que nada mais é do que são grades que elas vão tomar informações em cada ponto ao longo do meu domínio. Precisa fazer um estudo de malha computacional para isso. Nós vamos determinar as condições iniciais e de contorno. Então, essas condições são condições limítrofes. Elas vão servir como parâmetros de início e ao longo da simulação. Depois disso, nós temos a simulação propriamente dito, que é rodar a simulação. Então, o solver, que no caso vai ser o CFX, ele vai resolver todas as equações, né? Depois nós temos a nossa cereja do bolo, que é o pós-processo, que ele é composto pelos gráficos, né? Pelas figuras, pelos vídeos, aí tem vários tipos de vídeos, 3D, 2D, e também a análise, né? Nós precisamos ver a análise, ou seja, a verificação e a validade desses dados com experimentos. Então, falando sobre a geometria, nós temos as coletas da geometria diâmetro, altura do silo, diâmetro dos dutos de aeração, velocidade do ar que entra na base, temperatura do ar. E aí o nosso grupo, então, ele é composto por mim, né, pela Ana, nossa graduanda, e pelo Igor também, que ele é o nosso graduando também do curso de Engenharia Agrícola do campus Cachoeira do Sul. Também nós contamos com o auxílio do intercambista, o aluno de doutorado Renzo, que veio da Universidade Sur-Colombiana, e aí ele está nos auxiliando. Então, falando sobre a geometria, né, aqui está alguns esboços, eles são bastante simples, né, então nós estamos numa fase inicial ainda. Aqui nós temos a malha computacional. Essa malha computacional, como eu tinha dito antes, elas são grades que elas vão em cada nó, em cada intersecção das linhas, são pontos de coleta das informações de velocidade, pressão, temperatura. Para que nós determinamos o número de nós, o número de elementos, né, a gente precisa fazer um estudo de malha, que nada mais é do que comparar valores de velocidade, pressão ou temperatura e ir aumentando o número de elementos. Chega a um ponto em que essa velocidade no mesmo ponto, no mesmo local, ela não vai variar dependendo da malha. Então ela se torna independente da malha. É o ponto e é o ponto decisivo da escolha da malha,
Então, nós vamos pegar uma malha em que ela possui menor número de pontos, mas ela não varia significativamente a velocidade ou outro parâmetro. Então, por exemplo, aqui nós temos um exemplo, né, em que a malha escolhida foi a de 70.030. Por quê? Porque a de 70.030 e a 79.805, elas não diferiram significativamente. Aqui nós temos as condições de controle, que nada mais é do que determinar velocidade, temperatura do fluxo de entrada de ar, que é na base. Determinar que lá dentro nós temos o meio poroso, nós temos grãos com certas características. Em cima nós temos saída de ar, e etc., né? E que as paredes, elas possuem uma velocidade, que a velocidade do ar nas paredes, elas precisam ser zero. Então, essas são as condições de controle, condições iniciais também, né, que a gente precisa determinar. Então, e aí a simulação, propriamente dito, é a resolução dessas equações de forma numérica, então são aproximações. Acaba que essas aproximações, elas têm erros contidos nela. Então, nada mais é do que a resolução da equação da continuidade, conservação de massa, equação de momentum, que é a de conservação de movimento, e a equação de energia, que é a conservação de energia. Essas equações, elas têm termos fontes que nós precisamos acoplar termos de meios porosos, né? Que aqui no caso é a equação de Ergun. E também nós precisamos, como é um fluxo turbulento, nós precisamos determinar modelos de turbulência. Os principais utilizados em fluxo em silos é o KE, tá? E aí o ANSYS, ele vê esses escoamentos em meios porosos com duas formulações, né? Ou você usa a formulação da velocidade real ou da velocidade superficial. A velocidade real é em que, além de eu ter termos de porosidade dentro do meu termo fonte, lá no F, eu vou ter também a porosidade multiplicando por cada termo no conjunto de equações de Navier-Stokes. Enquanto que a superficial, ela acaba sendo multiplicada somente nos termos fontes, né? E a terceira etapa consiste na caracterização no histórico, né? Como se tivesse ali um histórico dos grãos que nós vamos estudar. Então, nós temos que determinar a massa específica, rendimento, classificação, composição centesimal. Nessa composição centesimal, determinar proteínas, amido, lipídios, água, cinza. A princípio, nós não sabemos como a gente vai fazer isso ainda, né? Talvez utilizando espectrometria no infravermelho próximo. Nós vamos fazer para o arroz, milho, trigo e soja. Então, nós fizemos todas as determinações de medidas dos silos enquanto eles estão vazios, né? Depois, nós vamos fazer quando eles estiverem cheios. O trigo vai ser agora em novembro. Depois, lá em janeiro, fevereiro, arroz, milho e soja. E os resultados esperados nada mais são do que perfis de velocidade, né? Sendo com porosidade constante, com vários tipos de silos, e porosidade variando. Perfil de pressão, aqui nós temos um exemplo de perfil de pressão para um silo que nós fizemos uma simulação. Nós vamos ter perfil de temperatura e de umidade também. As principais revistas focos, né, que a gente vai tentar publicar é a Drying Technology e a Heat and Mass Transfer, que elas são revistas A1, bastante conceituadas na área de mecânica dos fluidos e secagem, etc. E um dos principais focos no ano que vem é publicar no Congresso Brasileiro da Fluidodinâmica Computacional, que ele é bastante famoso na área, né? O nosso grupo nunca foi, então vai ser o nosso primeiro passo. E também no Conber. O cronograma de despesas, então a gente vai ter... o cronograma e as despesas. Então nós tivemos de junho a julho a revisão bibliográfica, agosto e outubro, desenvolvimento e preparação do projeto teórico e a configuração da geometria dos silos, né? Novembro nós vamos ter a coleta de trigo, das amostras de trigo,
dezembro a janeiro de 2025, implementação. Janeiro a março, testes e ajustes dos parâmetros e as coletas de dados de arroz, milho e soja. Março e abril, validação e ajustes. Maio e junho, análise de dados pós-ajustes. Agosto a setembro, a apresentação da qualificação. Então, eu vou apresentar o projeto, né? Outubro, em setembro e outubro, a gente vai tentar fazer um intercâmbio para que a gente consiga validar os nossos métodos e modelos em algum laboratório importante, né, aí no mundo. Nós temos alguns em vista, nós precisamos só de algumas respostas aí para a gente conseguir efetivamente validar. Março, agosto, compilação dos resultados. Agosto, setembro, desenvolvimento de análise. Setembro, outubro, desenvolvimento das recomendações. E novembro e dezembro, apresentação da tese. Isso lá em 2026, né? Despesas, na verdade, elas são praticamente zero. Isso aqui vai sofrer um pouco de modificações, porque nós tivemos gastos de deslocamento. Talvez, né, nós precisamos fazer várias viagens, então isso aqui vai sofrer um pouquinho as modificações. Então, pessoal, seria isso, né? Agradeço ao grupo de pesquisa, à universidade e ao programa de pós-graduação em engenharia agrícola, além do CAPES também, né? Então, aqui finalizo a minha apresentação. Muito obrigado.